Olá, pessoal, esse vídeo é o segundo vídeo da série. No vídeo anterior eu falei da diferença entre o salário mínimo nominal e salário mínimo ideal, falei como fazer o cálculo para se comparar os valores de uma data e outra, falei também da importância de pressionar os políticos para se ter um aumento do salário mínimo bem acima da inflação, e aqui agora gostaria de acrescentar, não importa quantos salários mínimos você ganhe, ou se você é empresário. Sua vida e de sua família só vai melhorar, você só vai expandir seus negócios, se o salário mínimo aumentar anualmente, bem acima da inflação, até que atinja um nível que proporcione uma vida digna para as pessoas. Não adianta ficar sonhando que a vida vai melhorar com esse salário baixo, não vai, sua vida não vai melhorar, não se iluda. Muito bem, vamos voltar aos dados para vermos como foi o desempenho dos últimos presidentes. Quais foram os que proporcionaram uma melhor e os que proporcionaram uma pior qualidade de vida para o povo? Vamos começar pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele saiu em dezembro de 2002, passou para o próximo presidente um salário mínimo nominal de R$200. Nesta data o salário mínimo ideal era de R$ 1.378,19. E então, dividindo o salário mínimo nominal pelo salário mínimo ideal e multiplicando por 100, obtém-se um percentual de 14,51%. Que significa que o poder de compra estava muito baixo na época, embora o Fernando Henrique Cardoso tenha aumentado em 4,91%, ou seja, no governo Itamar, a situação estava mais precária. O Lula deixou o governo em 2010, passou um salário nominal de R$ 510 com um salário ideal de R$ 2.227,53, atingindo um percentual de 22,90%. A diferença em relação ao governo anterior foi de 8,9%, aumentando consideravelmente o poder de compra das pessoas. Foi um bom governo para o povo em geral. A Dilma terminou o primeiro mandato dela em dezembro de 2014. O salário mínimo nominal era de R$ 724 e o ideal de R$ 2.975,53 e o percentual atingido foi de 24,33%, e a diferença para o governo anterior foi de 1,43%, ou seja, continuou aumentando o poder de compra. E isso é que é importante, porque esse índice tem sempre que aumentar, até atingir 100%, nunca pode diminuir. Caso diminua o povo tem que protestar, é a sua qualidade de vida que está em jogo. Quando diminui, o governo está literalmente roubando os mais pobres e doando aos mais ricos. O segundo mandato da Dilma ela dividiu com o Temer, ela governou 20 meses e ele 28 meses. O Temer saiu em dezembro de 2018, passando um salário nominal de R$ 954 e o ideal de R$ 3.960,57, obtendo um índice de 24,09%, representando uma queda de 0,24%. O Temer, portanto, diminuiu ligeiramente o poder de compra do povo pobre, e aqui começou a derrocada no poder de compra dos brasileiros. O governo Bolsonaro terminou em dezembro de 2022, ele passou um salário nominal de R$ 1.212, já o salário ideal na época era de R$ 6.528,63, atingindo um índice de 18,23%, onde se pode constatar que esse governo foi péssimo para o povo, derrubou drasticamente o poder de compra, uma queda de 5,13% é dolorosa para o povo. E isto pode ter sido a provável causa dele perder a eleição. O povo sequer sabe que os aumentos do salário mínimo foram baixos, mas o povo sente. Durante os 4 anos o povo tem sentimentos bons e sentimentos ruins, e assim, ao chegar na época da eleição, alguma coisa diz para o eleitor: esse governo foi mais ruim do que bom, vamos mudar, vamos dar oportunidade a outro. Então pessoal, é necessário acompanhar esses índices. Porque quando acontecer qualquer queda no poder de compra, o povo tem que se unir e protestar pressionando os políticos. Agora vamos ver o momento atual, 2023. Essas comparações fazem mais sentido quando feitas anualmente, mas como estamos ainda em agosto, vamos comparar até o mês de julho, que foi o último mês a fechar. O salário mínimo era, e ainda é R$ 1.320 e o salário ideal no final de julho era de R$ 6.528,93, dividindo obtemos um índice de 20,22%, e com isso podemos verificar que o governo atual até o momento, está recuperando o poder de compra em 1,99%, e como dissemos antes, esse índice pode aumentar ou diminuir até dezembro. Agora vamos fazer uma comparação e mostrar como a vida do brasileiro é controlada. A pobreza parece ser um projeto dos políticos. Eu saí do Brasil no segundo ano do governo Lula,
Final de 2004, o salário mínimo nominal era de R$ 260, o ideal de R$ 1.510,67, e o índice em dezembro daquele ano foi de 17,71%. Agora vou comparar com o índice de dezembro de 2022, final do governo Bolsonaro, que, como já vimos, foi de 18,23%. A diferença entre os dois foi de apenas 0,52%. Isto significa que em 18 anos o poder de compra do brasileiro não melhorou em nada. E assim é o Brasil. Mesmo que entre um presidente que melhore um pouco a vida do povo, vem outros para destruir tudo e manter a pobreza no país. Bom, agora vou mostrar para vocês um fato que ocorreu no início do governo Bolsonaro e outro similar ocorrido no início do governo Lula, mas com decisões antagônicas. É surreal como a decisão desses dois presidentes são tão opostas. No primeiro dia do governo Bolsonaro, ele sancionou o salário mínimo nominal no dia 1º de janeiro de 2019, provavelmente usando a tão propagada caneta BIC, mas o que chamou a atenção foi que o governo anterior, Michel Temer, havia colocado no orçamento um valor de R$ 1.006, portanto é um valor que já estava garantido. No entanto, o governo Bolsonaro achou por bem retirar R$ 8 desse valor e sancionou um salário apenas de R$ 998. Veja agora a diferença. 4 anos depois, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao deixar o governo, colocou no orçamento um salário no valor de R$ 1.302. O governo Lula achou pouco e fez exatamente o contrário, e deu um extra de R$ 18, e o salário mínimo nominal para 2023 passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Nesse caso, o governo Bolsonaro foi na contramão do desenvolvimento do país, enquanto o governo Lula, demonstrando lucidez, fez a coisa certa, porque o aumento do salário mínimo acima da inflação é que vai fazer crescer o país. Resumindo, o governo Bolsonaro retirou 8 e o governo Lula aumentou 18. Mas qual foi, e qual está sendo o impacto dessas duas medidas? Os R$ 8 podem parecer pouco, mas se multiplicarmos por 12 meses vai dar um total de R$ 96 no final do ano, e aí já faz uma boa diferença na renda de uma pessoa pobre. Se considerarmos que pelo menos 50 milhões das mais de 90 milhões de pessoas que trabalham vão se beneficiar desse aumento, nos deixa triste saber que o governo Bolsonaro deixou de injetar na economia um total de 4,8 bilhões de reais, causando desemprego e fome no povo ao qual ele deveria ajudar. Por outro lado, ao multiplicarmos R$ 18 vezes 12, temos um total de R$ 216 por ano, e multiplicando esse valor por 50 milhões de pessoas, obtemos um total de 10,8 bilhões infetados na economia e que estão gerando emprego e dando poder de compra para o povo. À direita e acima vemos que os bolsonaristas ironizaram o aumento extra que o governo Lula concedeu. Vemos que a ironia não procede, já que o Bolsonaro retirou do bolso do povo e o Lula concedeu um extra para o povo. Não estamos aqui criticando ou elogiando governos, pois entendemos que a responsabilidade sobre o povo é do Estado como um todo, e nos dois casos citados o Estado estava unido, no primeiro caso para prejudicar, no outro para ajudar, no segundo caso, o povo agradece. Agora vamos mostrar rapidamente, apenas por curiosidade, os 4 meses que o povo teve o melhor poder de compra nos últimos 29 anos. O quarto mês com o melhor poder de compra foi no governo Dilma, ano de 2014, mês de janeiro, que teve um índice de 26,34%. O terceiro melhor mês foi também no governo Dilma, no ano de 2012, no mês de abril, e o índice foi de 26,70%. O segundo melhor mês ainda no governo Dilma, no ano de 2012, no mês de fevereiro, com 26,77% de índice. E em primeiro lugar como mês de maior poder de compra desde 1994, mais uma vez no governo Dilma, foi no ano também de 2012, no mês de março, com o índice de 27,10%. Pode-se ver que esse trimestre, fevereiro, março e abril de 2012, foi um período muito bom para o povo. Para concluir, quero dizer que até agora eu mostrei o passado, mas no próximo vídeo, eu vou falar do futuro. Vamos usar esses dados para tentar criar um futuro melhor para o povo brasileiro, mas não só criar, mas acelerar de verdade o crescimento do país e, em consequência, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Até o próximo vídeo.